Olá, bom dia, bem-vindos. Eu sou o André, estás no canal Águia, um canal que fala sobre o Benfica e acompanha o diário do Benfica. Vou aqui focar-me hoje com vocês a falar daquilo que vem na comunicação social ao dia de hoje em relação ao Benfica e também ao animado mercado de transferências que se avizinha. Bom, antes de mais também dizer-vos para deixarem like para ajudar a fortalecer o canal e para o vídeo ser divulgado. Bom, em relação àquilo que realmente interessa aqui ao Benfica e as notícias em relação ao Benfica, há aqui dois nomes que estão a ser apontados como possíveis sucessores de Enzo Fernandes. A questão do Enzo Fernandes também já vou falar sobre isso, mas um pouco mais à frente no vídeo. Focando nestes dois jogadores que estão a ser falados, um é o Carlos Alvarez. Este nome não é estranho para a maioria de vocês, porque este jogador chegou a ser fortemente associado ao Futebol Clube do Porto, era um desejo antigo de Sérgio Conceição, nomeadamente no mercado, na pré-época, portanto nesta pré-época que passou, este jogador teve perto do Porto, não chegou para o Porto, é um jogador que aparentemente interessa ao Benfica, segundo a comunicação social argentina e também a comunicação social portuguesa, nomeadamente o jornal O Jogo, deu essa notícia. Carlos Alvarez tem 20 anos, é do Racing Clube, o Racing Clube é o vice-campeão, portanto o segundo classificado desta temporada 2022 da Liga Argentina, tem uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros, está avaliado na Transfer Market em 8,5 milhões. O Racing Clube, aparentemente, segundo a notícia, quer 18 e o Benfica está disposto a ir até 15 milhões. Vamos ver o que é que vai dar. É um jogador que, como vos disse, tem 20 anos, é argentino, é natural de La Plata, é o médio centro, também pode jogar pela direita, mais de cariz ofensivo, portanto é um jogador de meio campo, um típico 8, mas também pode jogar pelo lado direito. Tem 1,83 m, é um jogador levezinho e esta temporada fez 42 jogos, portanto foi dos jogadores mais utilizados do Racing Clube, 9 golos e uma assistência. O outro nome que tem sido falado é o Máximo Perrone. Este jogador eu não o conheço, o Carlos Alvarez conheço minimamente, agora o Maximiano Perrone não o conheço. É um jogador de 19 anos, do Velaz Sarsfield. Este clube terminou o campeonato em 26º classificado, portanto terminou lá muito atrás. Foi muito utilizado no seu clube, mas tem 3 golos e 2 assistências apenas em 33 jogos. É um jogador que é visto como um jogador de futuro, um jogador com potencial. Eu não o conheço, mas segundo aquilo que recolhi, dizem que é um jogador com grande potencial e que tem interesses também do Newcastle e do Manchester City. Tem uma cláusula de rescisão de 10 milhões, portanto é um valor acessível aos cofres benfiquistas, e o Benfica aparentemente poderá apresentar uma proposta entre perto dos 10 milhões, nomeadamente 8,5 milhões é o que tem sido falado. Este Maximiano Perrone. Segundo o jornal Olé, Maximiano Perrone interessa ao Benfica. Gostaria de saber a vossa opinião, qual destes dois jogadores vocês acham que seria mais adequado para o Benfica? Carlos Alvarez e Maximiano Perrone. E gostaria de saber também se vocês acreditam que estas notícias de facto são reais. Têm origem na imprensa argentina, as duas notícias, mas estão a ser replicadas pela comunicação social portuguesa. Depois há outros nomes que já têm sido apontados há mais tempo ao Benfica. Um deles é o Schildrup, penso que é assim que se diz o nome, Schildrup, que aparentemente o Benfica vai apresentar uma proposta de 10 milhões mais 5 por objetivos e aparentemente o jogador virá por esse valor. Ele é titular no Nordsjælland da Dinamarca, líder do campeonato da Dinamarca, tem apenas 18 anos, é considerado uma joia da coroa da Noruega, é norueguês, mas joga no campeonato dinamarquês e, portanto, aparentemente ele já tem um acordo com o Benfica até 2027 e poderá estar por dias a sua chegada à luz. Esta notícia tem origem também na imprensa estrangeira, mas foi replicada no caso pelo jornal Record. Eu, pessoalmente, do que vi, gosto deste jogador, espero que venha e espero que esta notícia de facto venha-se a confirmar como verídica. Em relação ao Duran, a questão do Duran é que o clube da MLS, o Chicago Fire, está a pedir muito dinheiro por este jogador de 19 anos. Este internacional colombiano de 19 anos já tem 8 golos pelos Chicago Fires. É considerado uma contratação à imagem de Darwin. O Darwin, na altura, foi contratado por cerca de 20 milhões a um clube da 2ª Divisão Espanhola e, neste momento, o Duran, que é muito jovem também, está a ser contratado a um campeonato com pouca visibilidade, como é a MLS, Major Soccer League, e seria um jogador a vir numa perspectiva de futuro. É um jogador considerado forte fisicamente, veloz e bom no 1 para 1. A fasquia financeira está muito alta, porque existem muitos clubes interessados nele, nomeadamente Atlético de Madrid e Salzburgo, têm sido os clubes que têm demonstrado mais interesse, mas também não têm passado sondagens. O jogador aparentemente está receptivo a vir para o Benfica. Segundo alguma comunicação social, o jogador está a fazer um pressing e um forcing junto do Chicago Fire para facilitar a sua saída para o Benfica. Portanto, ele está a fazer o trabalho de casa para vir para o Benfica, aparentemente. O Benfica não quer ir além dos 10 milhões de euros, eventualmente 15.
mas nunca os 20 que estão, 20-25 que está a pedir o Chicago Fire. Vamos aguardar para ver. Aparentemente a estratégia do Benfica passa por esperar até o final do mês de janeiro para adquirir este jogador. Portanto, com o fecho do mercado próximo do fim, o Benfica acredita que possa adquirir este jogador por um valor considerado mais justo. Em relação também a saídas, há uma notícia, a ver se eu encontro essa notícia, do Corriere dello Sport, que afirma que o Nápoles, líder da Série A, quer levar o David Neres. O David Neres foi contratado no início desta época por 15,3 milhões ao Shakhtar Donetsk. Ele acabou por não jogar no Shakhtar Donetsk devido ao conflito Rússia-Ucrânia. Ele tem 8 golos pelo Benfica, 8 assistências em 22 jogos. Está avaliado em 22 milhões de euros pela Transfer Market. E esta notícia do Correio dello Sport, que o Nápoles está prestes a apresentar 40 milhões de euros pelo Benfica, é um bom valor. No entanto, eu acho que o Benfica não pode vender jogadores nesta altura da época, uma vez que estamos em todas as frentes. Embora a proposta seja financeiramente boa, não é neste momento adequado vender um jogador por esta quantia, que é uma boa quantia, mas não é uma quantia suficiente para hipotecar uma época. E, portanto, negociações do Benfica só deve fazer, no meu entender, no final da época, uma vez que temos tudo em aberto ainda. Em relação ao Horta, o caso Horta, segundo o Cadena Cope, penso que é assim que se diz, de Espanha, o Málaga vai acionar uma queixa na FIFA, porque supostamente eles têm uma prova de que foi feita uma oferta de 17 milhões de euros ao Salvador, e segundo eles, e segundo o contrato que supostamente eles têm, qualquer oferta acima de 5 milhões teria que ser aceita pelo Braga, até porque na altura, quando o Braga contratou ao Málaga o Ricardo Horta, penso que na altura foi o custo zero, não tenho a certeza, mas penso que na altura foi o custo zero, e portanto ficou acordado, foi que nessa condição do jogador ir a custo zero ou a baixo custo para o Braga, que o acordo seria de 5 milhões, qualquer proposta acima de 5 milhões teria que ser aceito, fica do Málaga com 33% dos direitos financeiros do jogador, portanto 33% da venda. E é com essa alegação que o Málaga vai apresentar a queixa à FIFA, ou seja, o Málaga alega que o Braga recusou uma proposta de 17 milhões, 17 milhões é acima dos 5 milhões que eles dizem que está contratualizado, teria que ser aceito, e sendo assim, eles sentem-se no direito de serem indenizados. Vamos ver o que é que vai dar. É uma novela que já vem-se arrastando desde a pré-época e que, no fundo, também mete um bocado o Benfica ao barulho, uma vez que o Benfica, na altura, fez um forcing para a contratação do Ricardo Horta por valores considerados até elevados, tendo em conta a idade do jogador e tendo em conta que estamos a falar do mercado interno português. Vamos ver o que é que vai dar, vamos aguardar. Em relação agora ao Enzo, sim, falando do Enzo, como já vos tinha dito nos vídeos anteriores, o Enzo alegadamente teve 2 propostas concretas, nomeadamente uma por parte do Chelsea de cerca de 130 milhões e outra do Manchester United, portanto são os clubes que manifestaram um maior interesse no jogador. O jogador tem uma cláusula de rescisão de 120 milhões, uma cláusula de rescisão para ser paga não é apenas os 120 milhões, é também o valor que é devido ao fisco, portanto é sempre um valor superior aos 120. No entanto, a prática comum dos clubes é que, surgindo uma proposta dentro dos valores da cláusula, os clubes aceitam por uma questão de não entrar em conflito com o jogador e por uma questão, digamos, moral. Li algo sobre isso e, portanto, e também concordo com essa leitura que fiz, já não me lembro onde, em que, por exemplo, os 120 milhões não significa que sejam 120 milhões certos. Teria que ser 120 milhões mais o valor fiscal associado. Mas acho que o Benfica também não deve entrar por aí, porque se o jogador quiser sair, o Benfica disser que não vende, mesmo tendo os 120 milhões, acho que não é o mais correto. Acho que tem que se falar com o jogador e dizer, olha, temos uma boa proposta por ti, no entanto queremos te manter no clube, e aparentemente é isso que o Rui Costa está a fazer. A estratégia do Rui Costa passa, e bem, por convencer o jogador a ficar e não entrar em litígio de por isso simplesmente recusar uma oferta. Porque uma oferta de 120 milhões, independentemente de preencher todos os parâmetros para uma cláusula de rescisão, é uma oferta considerada bastante alta. E, portanto, obviamente que o Rui Costa tem que falar com o Enzo e tem que lhe sensibilizar para o Enzo ficar cá de livre, espontânea vontade e não por obrigação. E, nesse sentido, o Rui Costa, segundo a comunicação social, falou com o Enzo com uma estratégia de dizer-lhe a ele que temos a Liga dos Campeões por jogar e podemos ganhar, temos o Campeonato Nacional para conquistar, temos a Taça de Portugal, mas, acima de tudo, o argumento é a Liga dos Campeões. E o argumento é que, no final da época desportiva, ele pode escolher melhor o clube que quer ir. E uma coisa é tu começares um trajeto no início da época, outra coisa é começares um trajeto a meio da época. E, portanto, tudo isso é argumentos que o Rui Costa está a utilizar. Mais um outro argumento que ouvi agora na CMTV,
ouvi agora, não ouvi ontem na CMTV, que é a questão do prémio monetário. Portanto, o Rui Costa, para o jogador não ficar prejudicado pelos milhões que iria ganhar, está disposto a dar um prémio monetário ao jogador para ele finalizar a época. Ou seja, não sendo um prémio monetário que irá cobrir as ofertas que ele tem, porque isso é impossível para os cofres do Benfica, pelo menos atenuará a perda financeira que o jogador irá ter por não transferir-se já em janeiro. E, portanto, acho que está a ser feito um bom trabalho nesse aspecto de sensibilizar o jogador para ficar no Clube da Luz. Em relação às cláusulas poderem ser acionadas a meio da época ou não, sinceramente, também não sei. Eu penso que pode ser acionada a meio da época, mas não tenho a certeza. Partindo desse pressuposto de que há esse pagamento fiscal e há esse pagamento de salários restantes para além dos 120 milhões. Penso que poderá ser por aí, mas não tenho a certeza. Já ouvi versões diferentes, mas é uma questão, quando eu tiver tempo, vou pesquisar sobre isso. Bom, pessoal, forte abraço. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Tenham um bom dia. E não se esqueçam que dia 30 temos um jogo contra o Braga. Um jogo em que já teremos a partida de Otamendi e Enzo disponíveis, assim como David Neres, que eventualmente, penso eu, irá recuperar dos problemas físicos e entrará na máxima força. Portanto, forte abraço, fiquem bem. Tenham um bom dia. Viva o Benfica!